Eu estou na igreja ou estou na casa da minha mãe? Mãe, a senhora marcou jantar hoje e não me avisou? Prazer receber todos os membros da família. Deus abençoe. É muito bom tê-los aqui. Sem ser membro da minha família. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante a mão. Oh, qual é o seu nome, filhão? Sidney? Ednei. Eita, nome de gente bonita, hein? Quem mais? Aí nós temos aqui a Carol, Diego, Leandro, Estela, Francisco. Nós temos a Vitória, Albani, Maria José e Dona Defa. Tudo da família. Quem mais? Só? Como é que nós falamos? Volte sempre. Fica conosco. Somos um povo apaixonado por Deus e por gente. Quero pedir desculpa aí pelos trajes, tá? Porque nós ficamos no congresso ontem, hoje. Claro, eu voltei de ontem, eu voltei para casa, dormi tudo. Voltei hoje de manhã. E de lá nós viemos para cá, né? Então não deu assim tempo para se trocar, nem tomar banho. Por isso, evite me abraçar hoje. Não recomendo, tá bom? Eu não recomendo você fazer isso hoje. Deixa para amanhã cedo. Bom, nós queremos hoje falar um pouco sobre tatuagem piercing. Hoje nós vamos focar sobre a tatuagem. A semana passada, vamos recapitular algumas coisas. Pessoas que têm aí, deixa eu ver, que são de menores, pode se tatuar ou usar piercing? Quem gostaria de ser mediano? Está na média entre a população brasileira. Quem gostaria de ser mediano? Ninguém? Então eu acho que vocês entenderam. Aqueles que ainda não definiram sua profissão, não definiram o que vão fazer, que empresa vão trabalhar, não definiram ainda o destino de suas vidas, deve se tatuar ou usar piercing? Não. Piercing de um modo geral deve ser usado? Você trava áreas específicas da sua vida, não é? Tudo isso nós entendemos a semana passada. Hoje eu quero falar sobre algo em relação à tatuagem, que elas não são coisas absolutas, são coisas relativas. Primeiramente eu preciso desmistificar uma coisa. Eu preciso destruir uma ideia para me poder construir uma outra ideia na mente de vocês. Tudo bem? A ideia que eu quero destruir primeiramente primeiro texto lá do livro de Levítico. Levítico. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Eu preciso que vocês acompanhem aqui no telão. Tudo bem aí? Então vamos lá. Eu tenho 3 textos para nós lermos em seguida. Está bem no comecinho, quando fala da tatuagem. Como é aquilo, eu vou? Jesus. Eita, corre atrás, Léo. A mensagem, filha. A Bíblia não. Eu já falei que eu te amo, João. Nessas horas eu oro assim, Deus me dá paciência, que se me der fogo. Achou, filha? Amém. O que aconteceu aqui? Que está tudo estragado.
Ainda bem que eu passei para ela 1 ano antes. Pode subir. Tudo isso aí já foi semana passada. Pode subir. Pode subir. Calma, vai devagar. Calma, rapaz. Desce, desce, volta, 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 volta. Calma, vai devagar, rapaz. Cadê a parte que começa a falar dos pistes, filho? Agora vai... Continua mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Confisca mais um pouco. Tudo isso aí foi semana passada. Você vai devagar, rapaz. E começa na 3ª página dele. Calma, já subiu. E aí? Chegou aí ou não? Você achou, você pegou o que eu te passei, filha? E por que você conseguiu estragar tudo? Isso, 3ª página. Sobe mais. Cadê a 3ª página? Cadê? Posicionamento, mundo invisível, muito bem. Qual que é esse aqui? Eu me sinto tão bem aqui com você. É onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão bem.
Ó, o pessoal está ligeiro. Podemos assentar, queridos. Então, abra a Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 28. Eu vou pegar os textos, eu escolhi os textos assim mais... como eu disse para vocês, vou procurar ser o mais didático possível, para que todos possam me entender. Se em alguma questão você se sentir confrontado, mas nunca sinta-se afrontado. Você pode até sentir, pô, isso é um choque com algo que eu penso, mas não pense que eu quero te afrontar com isso, te ofender ou te maltratar, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Se você for procurar dentro do universo gospel, você vai achar pessoas que simplesmente falam assim, ó, faça o que você quiser com o seu corpo, a vida é sua, Deus não está preocupado com isso. E você vai achar outros que falam assim, olha, não faça nada, porque senão se você fizer qualquer outra coisa, até se você rir muito, você vai para o inferno. Porque eu já ouvi pessoas pregando que rir demais é do diabo. É verdade. Então esse texto é um texto assim muito conhecido, mas pouco entendido. Então eu quero quebrar uma mística, eu quero desfazer algo para que nós possamos começar a construir um pensamento exato. Levítico capítulo 19, versículo de número 28. Eu vou deixar os textos assim, não vai projetar aqui, você vai ter que ler no seu aplicativo ou na sua Bíblia de papel. Porque se você quiser anotar, você vai ter os textos aqui para você acompanhar. Vamos ler Levítico, depois Isaías, depois Apocalipse. Essa vai ser a sequência. Tudo bem? Vamos lá. Quem já achou, diga 12. Levítico 19, versículo de número 28. Obrigado. Você sabe que eu completei 52 anos, né? Muito bem. Diz assim: não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Então esse texto diz assim: não faça cortes no seu corpo pelos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, para aqueles que leem isso e não entendem, fala assim, ó, está escrito, não faça tatuagem. E parece que está certo. Mas se o assunto de fato fosse não fazer o que é uma tatuagem? Uma marca, um desenho que você faz na sua pele, no seu corpo. Nós temos aqui dois profissionais, não é? Que congregam conosco, que estão conosco, que trabalham nesse segmento. Aí você fala assim, então a Bíblia não quer que faça marca, não quer, pronto, morreu o assunto. Parece. Vamos ver Isaías 44, versículo 3. Se esse texto estivesse falando disso, ou se o que Deus estava passando fosse essa a ideia, não fazer uma marca, e se Deus estivesse condenando simplesmente a marca no corpo, nós teríamos vários conflitos dentro da palavra. Isaías 44, versículo 3, versículo 5. Então vamos desmistificar uma coisa aqui. Versículo 3. Pois derramarei água na terra sedenta. Qual que é a água que aqui se refere? O que é a água? O Espírito Santo. Quem é a terra sedenta? Os filhos de Deus. Nós. E torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole. E minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relvas nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá em sua mão, sou do Senhor, e tomará para si o nome de Israel.
Bíblia diz lá em Gênesis, lá em Levítico, não faça tatuagem, não faça marca. Aí diz assim que aqueles que eram cheios do Espírito Santo iriam escrever na sua pele, nas suas mãos, eu sou do Senhor. Não parece contraditório? Então, o que de fato a Bíblia está dizendo lá no livro de Levítico? Vamos ler, quem está com Levítico 19, 28 aí aberto? Leia por gentileza, minha pastora. Quando ele fala, pelos mortos não faça marca do seu corpo, cortes, e pelos mortos não faça tatuagem. Ele está dizendo assim, pelos mortos você não deve fazer absolutamente nada. Você não deve escrever o nome dele. Um dia uma moça chegou para mim e falou assim, ô Zé Carlos, eu queria escrever o nome do meu filho que faleceu tal, em homenagem na minha mão. Eu falei assim, querido, ele já morreu. A Bíblia diz para você não fazer. Ah, eu quero escrever o nome da minha mãe, que ela já morreu, em homenagem à minha mãe. Querido, se você quer homenagear sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, faça enquanto está vivo. A Bíblia não te dá direito de fazer isso depois que ele morre. Mesmo porque depois que a pessoa morre, você não deve fazer exatamente nada. Por que Deus disse isso para o povo de Israel, ainda no deserto, rumo a Canaã? Porque era prática comum de todo o povo da terra onde Israel estava indo, era prática comum invocar os mortos, escrever o nome dos mortos em seu corpo, desfigurar o seu corpo, desfigurar o seu rosto, para que provocasse pavor nos seus inimigos. Eles acreditavam que alguém, quando morria, ficava no céu, e lá no céu aquela pessoa olhava para eles, e quando eles invocavam o nome daquela pessoa que morreu, eles eram protegidos. Na verdade, Deus não estava falando assim, ó, eu não quero nenhuma marca no seu corpo. Deus estava, na verdade, falando para eles não fazerem algo que era errado. Invocar os mortos. Então, quando se lê o livro de Levítico e não entende o que Deus está falando, pensa e para e diz assim, pronto, está proibido. Deus não estava proibindo uma marca, Deus estava proibindo a marca. Se você está num lugar e escreve um texto bíblico, é para não esquecer. Quem já escreveu alguma coisa na sua mão para não esquecer, que estava sem papel? Alguém já fez isso? Isso também é uma tatuagem, é uma marca. Porque esse é o sentido do que você faz. Então Deus não estava se preocupando com o que você estava, se você estava fazendo na sua pele, na sua mente, no seu coração. Ele estava se preocupando com o que você estava fazendo. Tem um outro texto muito interessante lá de Apocalipse, vamos dar uma lidinha? Você já se formou, você já está bem empregado, já tem aí 30, 40 anos. Aí você fala assim, pô, eu quero fazer uma tatu. É pecado ou não? Aí você fala assim, bispo, depois de 40, se você não fez até os 40, para que fazer? Eu recomendo não fazer. Mas se você quiser, eu quero te mostrar o que você pode e o que você não pode. É que nem uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim, ô bispo, é pecado fazer sexo? Eu falei assim, querido, eu sou casado. O que é que você acha? Eu falo para ele assim, é pecado. Eu condeno todos os casados, né? Mas se eu não explicar para ele que é pecado se ele fizer fora do casamento, eu estou enrolado, sim ou não? Então Deus proibiu o sexo? Deus proibiu fora do... E motivou. Ele diz assim, ó, se você por um acaso não consegue se conter, então você casa.
Então, a Bíblia não fala assim, não faça isso, não faça aquilo. Ela coloca regulamentos como e o que você pode ou não fazer. Na questão, me perguntaram uma vez assim, por um acaso, a gente... não, deixa pra lá. Essa semana, alguém chegou pra mim e falou assim, eu fui fazer uma visita, alguém disse assim, foi o Gregory. Eu vou contar essa e vou falar não porque é mais simples, a outra era um pouco complicada, não é? Levou mais tempo para explicar. Ele falou assim, ô bispo, eu gosto de ouvir música clássica no instrumental, solada assim e tal. Eu gosto, eu tenho esse gosto refinado. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, meu pai. E é um gosto bom, não é? Ele falou assim, é pecado eu ouvir esse instrumental? Eu falei assim, não é pecado nenhum. Porque na verdade não é pecado nenhum mesmo. Ritmo nenhum, nota nenhuma, melodia nenhuma é pecado. A letra que se coloca é que vai dizer se aquilo é santo, pecado, se é maligno, se é no diabo ou se é de Deus, se santifica ele, a carne ou o inferno. A letra que se coloca. Porque se você pegar, por exemplo, os músicos aqui, quantas notas você usa que todas as músicas do mundo têm a mesma coisa, sim ou não? Não são as mesmas notas? São as mesmas notas, é a mesma cifra, é a mesma batida, é a mesma coisa. O que faz algo se tornar santo ou não é a letra que se coloca. Aí você, eu tenho esse instrumental, eu gosto de ouvir. Eu fui fazer uma visita com ele, o menino tem bom gosto musical, não é? Só coisa clássica, elegante. Eu falei, um dia eu chego lá. Então, eu preciso desmistificar, porque às vezes a pessoa olha qualquer marca no corpo e já fala, pô, isso não pode, isso é pecado, isso aquilo outro. E as pessoas têm muito ensino confuso por causa disso, porque às vezes nós não queremos definir as coisas melhor. Então você já sabe que de menor não pode fazer nada, nem piercing, nenhum tipo de tatuagem, marca nenhuma, nada. Se você não sabe o que será do seu futuro, aonde você vai estudar, aonde você vai trabalhar, você não pode trabalhar contra você. Você precisa se ajudar e não se atrapalhar. Então, você sabe que essa tatuagem fecha portas para você. Então, você não vai fazer. Mas se você tiver, eu, por exemplo, com 52 anos, se de repente eu quiser escrever na minha mão assim, Valéria, eu escrevo, não é? Eu fiz no meu portão lá, coloquei JV. Aí um dia me perguntaram assim, ô Zé Carlos, e se a Valéria morreu um dia, você vai jogar o portão fora? Eu falei, por quê? A JV, eu falei, José Vencedor. Pronto. Resolveu o problema, sim ou não? Esquece Valéria, agora José Vencedor. Pronto. Não é? Aí fala assim, se você morrer, Jesus Cristo e Valéria, pronto. Então, não precisa criar drama com essas coisas, não é? Então, Apocalipse capítulo 7 tem algo assim interessante. Quem lembra da lei proibindo menores fazer tatuagem? Quem lembra? E quem fizer pode ir preso, sim ou não? Isso é uma lei federal. Como eu estou desmistificando algumas coisas, eu vou trazendo algumas coisas na memória para você não ir para um caminho ruim, para um caminho tendencioso, não é? Porque é muito comum alguém querendo fazer o mal, ou querer fazer algo errado, ouvir qualquer coisa e já se despencar para o lado errado, não é? Apocalipse 7, versículo 4, diz assim. Então, ouvi o número dos que foram assinalados. Tem uma versão que vai estar escrito assim, marcados. Alguém tem essa versão que está escrito às vezes assinalado, marcados? Marcados? Marcados. O que é marcados? Marcados aonde? Na sua pele. Então eu vi o número daqueles que foram marcados, 144 mil.
Esses caras, se você continuar lendo o texto, 144 mil que Deus na grande tribulação vai resgatar da tribo de Israel. E eles vão receber uma marca literal na sua testa. Isso aqui não é figurativo, é literal. Assim como a marca da besta também será na palma da mão ou na testa, também será literal. Então você vê 144 mil que recebeu uma marca, um sinal, um carimbo, que é de Deus, mostrando que eles são salvos. E você vê também uma multidão recebendo o número 666, mostrando que eles são sinalados para o diabo. O que Deus está condenando? É uma marca no seu corpo ou é aquilo que exatamente você faz? Não é a questão da tatuagem, não é a questão de marcar, mas é o que você marca. Não é se está na sua pele, mas o que você escreveu na sua pele. Quem está me entendendo, diga amém. Já vou deixar vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Fique à vontade. Porque é muito comum a pessoa falar assim: não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. E é importantíssimo entender por que não fazer isso, por que fazer aquilo. E melhor do que fazer é saber por que, como, quando. O apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: ô bispo, eu sou crente, posso casar com uma moça que não é crente? Eu falei para ele assim: poder pode. Se você é homem e ela é mulher, não tem nada que te impeça. A pergunta é bom para você? A resposta é não. Porque poder, não poder mas é bom? Não. Você pode escolher outra coisa? Pode. Você pode casar melhor? Pode. Você pode estar em outro nível? Pode. Porque a pior coisa que existe é você casar com uma pessoa com jugo desigual. Sim ou não? Deus querendo mandar você para o ministério e a pessoa com quem você casou não tem chamado, não quer ir, fica amarrando a sua vida. É terrível, não é? Então você precisa aprender a fazer as escolhas certas, independente de certo ou errado. Na verdade, querido, eu estou plenamente convencido de que Deus nos últimos dias, Ele não quer conduzir a igreja dentro daquilo que é pecado ou dentro daquilo que não é pecado. Deus quer conduzir a igreja dentro daquilo que é bom e dentro daquilo que é excelente. Deus quer que nós aprendamos a fazer escolhas, não pelo que é certo ou errado, mas pelo que é melhor, pelo que vai nos favorecer, pelo que vai desatar nossas vidas. E isso vai para todas as áreas de nossa existência. Penso eu que o Espírito Santo quer nos levar para esse nível. Então, vamos ler 19 e 16. Esse aqui também é muito conhecido para aqueles que falam assim: faça e não tem problema nenhum. A Valéria fala assim: nossa, a pessoa te faz uma pergunta tão simples e você leva um ano para responder. Porque eu não consigo responder apenas sim ou não, faça ou não faça. Eu não consigo. Então eu falo assim: pô, a pessoa fez uma pergunta assim, você podia falar assim, não vá, ou falar vai. Mas se eu falar para a pessoa não ir, eu quero explicar por que não deve ir. Se eu falar para ela ir, eu quero explicar por que ela deve ir. Aí demora, não é? Aí leva tempo. Quem achou? Apocalipse 19, versículo 16. Quem lê para mim, por favor? Isso aqui, querido, é literal.
Quem é esse camarada que estava com essas vestes? Em uma parte do vestido dele estava escrito o quê? E na coxa dele estava escrito o quê? Isso é uma marca na pele? Sim. É uma marca na pele dele. E isso é literal. Você acha que se Deus simplesmente falasse para você não faça ou faça, você acha que naqueles lá de Isaías, que foram cheios do Espírito, salvos pelo Espírito, ia ter escrito na testa deles, na mão deles, eu pertenço ao Senhor? Deus usaria alguma forma de pecado para sinalizar algo na vida do seu povo? Usaria? Não. Agora a questão é, se eu tiver 40 anos e resolver fazer, depois que eu estiver com a minha vida feita e resolver fazer, o que devo fazer? Primeiramente, não faça nada que seja para os mortos. O pai, sua mãe. Ô filha, coloca aqueles símbolos para mim. Você quer escrever um texto bíblico? Não tem problema nenhum. Você quer escrever o nome de um Deus? Não pode. Você quer escrever alguns símbolos? Já viu esse símbolo em alguém? Isso aqui significa duas coisas. Primeiro, a rebelião, livre, absolutamente livre. E a segunda coisa, que é o mais importante, é abaixo a trindade. Eu sou contra tudo aquilo que se chama Deus. Por isso que é assim, 3 dedos para baixo, a trindade. Liberdade absoluta, negação a Deus e a trindade. Então, quando você for escolher alguma coisa para colocar em você depois dos seus 30, 40 anos, você precisa saber o que vai fazer. Quem está me entendendo, diga amém. E você que quer colocar o nome da mãe, que é muito comum, porque morreu, quer fazer uma homenagem para ela, amanhã é dia das mães. Gaste tudo que você puder e tenha e dê um presente para ela. Depois escrever uma cartinha e mandar uma cartinha para minha mãe. Se tiver que fazer alguma coisa, faça para quem está vivo. Acredite no que eu estou te falando. Porque nós vamos ver que o diabo é que se aproveita da homenagem aos mortos para fazer uso de manifestações, de aparições, para nos enganar, para nos roubar. Tem gente que faz isso. Tem gente que desenha a figa. Quando faz a figa, sabe o que a pessoa está querendo fazer? Chamando o espírito de pombagira. Está invocando sobre ele o espírito de pombagira. Você já ouviu falar que quando se escreve o palhaço, o desenho do palhaço nasceu aonde? No presídio. Para identificar aquela pessoa que era matador de policial. Quando alguém usa um desenho de palhaço na pele, corre o risco de ser morto por um policial. Então, quando você vai fazer algo, você precisa saber o que você está fazendo. A tatuagem, ela nasceu para identificar tribos. Pessoas para se identificar. Eu uso essa tatuagem para dizer que eu pertenço àquela filosofia, eu sigo aquela tendência. Queridos, você pertence a que tribo? A tribo de Jesus, a tribo do leão de Judá, a tribo de Gade, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Noé, a tribo de Ruben, a tribo de Dan, a tribo de Naphtali, não é?
carrega uma coisa no seu corpo. Uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Um símbolo que Deus colocou sobre a sua igreja para identificá-los como lavados e remidos. Você fala assim, mas isso não pode ver. Eu te garanto que pode ver. Querido, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é facilmente identificável. Ele tem paciência, ele é longânimo, ele perdoa. Eu já te falei, jovem, que eu te amo. Ele perdoa, viu? Oi, filha. Amém. Então, ele tem paciência, ele é longânimo, ele gosta de servir, ele gosta de trazer santidade a Deus, enfim, assim por diante, é facilmente identificado. Prendente, para mostrar o que? As 3 pontas, rebelião, fazendo menção ao diabo, querendo dizer que o diabo é aquele que te dá força para você derrotar os seus inimigos. É uma maneira de você atrair magia, é uma maneira de você atrair poder maligno, aonde em João 8:42 e 1 Coríntios 10:21. Vamos ler 1 Coríntios 10:21, só para nós entendermos uma coisinha aqui. 1 Coríntios 10:21. Quem lê para mim, por favor? Então você não vai colocar nada no seu corpo que esteja ligado a espíritos malignos, a demônios. Querido, se você começar a pensar, sabe o que vai sobrar? Pouca coisa. Sim ou não? Mas eu quero dizer que a questão não está de fazer ou não. A questão está o que você vai fazer. O que você vai colocar? A caveira que o Gui gosta tanto, né, Gui? É uma das piores alianças com demônios que você pode imaginar, né? Vamos lá. Triângulo. Isso aqui, queridos, é para... Não vamos ler, mas anote aí Levítico 20, versículo 27. Isso aqui, queridos, é para mostrar a formação de uma trindade maligna para se opor à trindade celestial. Outros. Isso aqui é um símbolo do quê? Esse aí. Esse aqui é um símbolo do quê? Isso aqui é um símbolo onde homens com homens e mulheres com mulheres se relacionam, não apenas fisicamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lhe explicar algo. Você já viu aquela pessoa que fala assim? Hoje eu vi uma expressão do apóstolo que eu falei assim, sei não. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu encontrei a minha alma gêmea? Quem já encontrou sua alma gêmea? Diga amém. Ah, vocês querem saber primeiro o que é, não é? Oh, querido, calma. Essa expressão alma gêmea nasceu daqui, ó. É princípio desse símbolo. É como que se a pessoa, isso nasceu dentro do espiritismo e da macumbaria. Por quê? Porque todo espírito é macumbeiro, e todo macumbeiro é espírito. Por isso existe macumbaria branca, macumba branca, bruxaria branca, ou alto ou baixo, kardecista ou candomblé e assim por diante. Mas tudo é espiritismo. É o alto e o baixo. É um tentando estragar a vida do outro e todo mundo depois dá risada da vida de todos que foi estragada. Ele diz assim... Olha, uma pessoa quando morre, o espírito dele se divide em 2, macho e fêmea.
Aí, aquele espírito entra, quando alguém vai nascer, aquele espírito que se tornou macho entra no corpo de macho. E aquela outra parte que se tornou fêmea entra no corpo de uma fêmea. Aí depois os dois se encontram, então isso aí é a alma gêmea. Querido, isso não existe. Essa é uma ideologia que nasceu desse princípio. E tem gente que usa esse símbolo, tem gente que escreve essas coisas, alma gêmea, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mal sabe que isso aí é obra de macumbaria. Porque o teu espírito é um, não se multiplica, não se divide, não vai para a esquerda nem para a direita, ele é um só. Tanto é que quando você morrer, ou ele vai para Deus ou vai para o inferno, não tem meio termo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, você vai assim, poxa vida, eu tinha esperança de achar minha alma gêmea, agora escolha alguém que você ame, vale a pena ficar junto e fique, pronto. E case e seja feliz. O respeito é a base de todo relacionamento. Isso aqui, querido, vai de encontro também a isso, mas mostrando uma limitação da ação de Deus, mostrando uma limitação do mover de Deus sobre a terra. E tem gente que coloca, vai. Enfim, queridos, tem muitos símbolos. Eu não vou aqui ficar explicando tudo, senão vamos acabar dando um estudo sobre Nova Era. São muitos símbolos. Então, quando você vai escolher uma coisa, escolha algo que você conheça. Você está com 30 anos, vida definida, tranquilo. Pá. Escreva seu próprio nome para você não esquecer, né? Quando tiver com 100 anos. Como é mesmo meu nome? Ah, José. Como é o seu nome? Você... Eu não lê aqui, não é? Se você... Eu não vejo necessidade disso, mas se alguém tem necessidade, faça algo que não vá invocar demônios, nem cultos a demônios no teu corpo, na tua pele, porque isso é o que Deus de fato proíbe. Uma vez me perguntaram assim, um crente, filho de Deus, ele pode ser tatuador? Essa é forte, não é? Sabe o que eu falei para a pessoa? Uma explicação de 10 anos. A pessoa desistiu e foi embora na brincadeira. Eu falei para ela assim, qual o problema? Então o que o senhor fala? Eu falo assim, eu chamo eles e explico o que eu estou explicando para vocês e expliquei para eles. E antes de fazer qualquer tatuagem em qualquer pessoa, ele é obrigado a explicar o que aquele símbolo quer dizer. Se a pessoa quiser fazer, o problema é a consciência dele. É como você falar assim, puxa vida, um crente pode ter um motel, pode ser empresário no ramo hoteleiro, e ter um motel? Um crente pode ou não? Qual o problema? Um crente, ele pode ter uma empresa de cerveja? Qual o problema? O que acontece na maioria das vezes é que nós falamos assim, você não pode trabalhar nisso, entendeu? O cara passa fome, a gente não leva dinheiro nem comida pro cara. Sabe o que a gente sabe falar? Não. Sabe o que você deve fazer? Orar. E Deus deve levar a pessoa para o nível que Deus quiser. Deus leva a pessoa para o nível que Deus quiser. Um dia me perguntaram assim, bispo, o que o senhor acha se Deus fizesse com que todas as pessoas se tornassem pastor? Eu falei assim, querido, para com isso. Que besteira.
Mas pastor, seria uma bênção, já pensou, todo mundo passou, eu falei, querido, mas quem ia ser taxista? Quem ia ser motorista do ônibus? Quem ia ter as empresas para todo mundo trabalhar? Quem ia ser o maquinista? Quem ia ser o cabeleireiro para cortar meu cabelo? Quem ia ser manicure para fazer nossa unha? Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deus quer te usar aonde você estiver, independente da sua função, da sua profissão. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Então, você, querido, tem uma frase, não é, que eu costumo dizer, quando eu estou com alguns pastores, eu digo assim: só precisa de púlpito quem não tem altar. Porque quem tem altar não precisa de um púlpito para ganhar almas para Jesus. E para os líderes daqui eu falo sempre: não se forma igreja em cima do púlpito, se forma igreja debaixo do púlpito. Esses dias, conversando com o pessoal de um louvor, alguém do Ministério do Louvor falou assim: se algum dia você quiser deixar algum ministério da igreja, deixa o Ministério do Louvor, porque você vai ser mais útil fazendo outras coisas. Porque é na célula que se ganha gente e se forma igreja. É nas redes que se ganha gente e se forma igreja. Não é no púlpito. Então Deus precisa, em todas as áreas da vida, Deus precisa de alguém cheio do Espírito Santo para salvar alguém. Para salvar alguém. Já pensou, você que é empresário, coloca lá: se você não vai entrar aqui com a sua esposa, cuidado, Deus está vendo. O cara já ia pensar 10 vezes, não é? Você que está entrando nesse quarto e não é com a sua esposa, cuidado, Deus está vendo. O cara ia falar assim: meu Deus, vamos sair daqui. Em todas as áreas, em todos os segmentos, Deus precisa dos seus filhos. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, para ser bispo, para ser apóstolo, para ser... Deus chamou você para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro. E você deve servir naquilo que Deus te chamou para servir. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Volta para lá, filha. Esses símbolos aí. Então, se você algum dia, depois de 30, 40 anos, resolver fazer, você tem que entender o que você vai fazer. Porque senão você vai estar atraindo uma maldição para o teu corpo. Quando nós vamos para o encontro com Deus, e todas as pessoas que têm tatuagem são ungidas e são repreendidas, todos aqueles símbolos, porque de alguma maneira se criou um vínculo com o reino das trevas, porque a pessoa fez sem entendimento. Nós oramos, repreendemos e falamos assim: vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então, suba, filha, por favor. Só um minuto. Pode subir. Isso aqui são alguns símbolos, algumas coisas que estão ligadas ao cosmos e tudo mais. O yin e yang, né, que é muito comum. Aquele negócio, o mal não vive sem o bem não vive sem o mal, e os dois se equilibram, não é? São aqueles símbolos que parecem um olho aqui, depois fica menor aqui, preto, um olho ao contrário e menor em cima, branco, para dizer que o bem e o mal devem coabitar juntos, enquanto Deus nos ensina que o bem deve prevalecer sobre o mal. O bem é sempre maior do que o mal. Então tudo que você for fazer, você tem que entender, você tem que estudar, tem que consultar. Amém? Pode subir, filha, por favor. Pirâmides, pode subir, filha, pode subir, pode subir. Cruz de Nero, pode subir. Amém. Quando vai se escolher um desenho para fazer, querido, isso não é só no que diz respeito à tatuagem. A roupa que você vai vestir também, esses símbolos têm o mesmo peso e a mesma maldição do que na sua pele. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não fiz a minha pele, mas está com uma camisa com um desses símbolos que está pregoando mensagens das trevas.
Sim ou não? Aí você fala assim, poxa vida, não está na minha pele, mas está na sua camisa, está na sua calça, está no seu tênis. Você está carregando o mesmo mal. Então, isso aqui não é apenas para você retirar e remover da sua pele, é para você retirar e remover da sua existência. Do seu boné, da sua casa, dos quadros que você tem na sua parede, na camisa que você tem, na meia que você tem, todos os símbolos que são conectados a Satanás, a magia negra, a símbolos egípcios, a figuras esotéricas. Sabe aquela revistinha que você compra e para descobrir que signo, como vai ser o seu dia, para ver se o seu signo é favorável ou não? A mesma coisa, querido. Às vezes nós ficamos concentrados na figura que está na nossa pele, como que se ela em outra parte não tivesse sentido. O dano, o estrago é o mesmo. Remova da sua vida tudo isso. Pode subir, filha, por gentileza. Amém. Você já teve camisa, roupa ou no seu corpo uma tatuagem que são expressões a anjos e demônios? Às vezes você compra uma camisa, você está escrito numa coisa tão estranha que você nem sabe o que é. Então, antes de comprar, eu te recomendo, leia e descubra qual o significado daquilo. Procure entender o que aquilo significa. Prossiga, por favor. Só um minutinho. Sabe aqueles gestos feios que se faz com o dedão, o dedo do meio? Isso é tão maligno e dá até cadeia. Sabia disso? Você já passou alguém dirigindo e alguém fez alguma coisa, você e fez aquele gesto não feio? Se fotografar e fizer um B.O. contra você, você é preso, porque é um gesto obsceno. É uma agressão à moral da outra pessoa. E às vezes ninguém faz, amém? São símbolos, são gestos. Nós às vezes ficamos nos preocupando com algumas coisas e nos esquecemos das outras, que têm a mesma raiz. Prossiga, por favor. Amém. Isso aqui já está bem claro sobre as outras coisas. Aquela a última parte, filha, que eu coloco assim, que eu falo sobre as perguntas que deves fazer, qual o estilo de vida que nós devemos ter. Pode subir, filha. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Porque você que serve a Deus, você deve se perguntar assim: o que é melhor para mim? O que eu devo fazer? Em que nível eu quero servir? A Bíblia diz: se isso que você faz escandaliza o teu irmão, é melhor você não fazer, do que você fazer e fazer com que o seu irmão venha tropeçar na fé e ele ir para o inferno. Deixa eu abrir aqui um parênteses para explicar uma coisa. Essa pergunta você deve se fazer sempre, mas tome cuidado. Porque se nós não entendemos isso,
nós estaríamos até hoje. Quem lembra quando as pessoas falavam, não assistam televisão, porque a televisão é uma imagem, e a Bíblia diz para nós não termos imagem em casa. Vocês lembram? Vocês lembram mesmo? Sério? E as pessoas pregavam no púlpito, não tem a televisão. O que você vê na televisão? Todo mundo, imagem então. Está aqui escrito, imagem é pecado. É verdade o que eu estou falando, querido. É verdade. Hoje em dia, ou a televisão não tem mais imagem, ou os crentes entenderam alguma coisa a mais. Então a gente percebe que existem coisas que às vezes as pessoas querem fazer daquilo pecados sem nenhum entendimento. Só querem chegar e fazer, está proibido, não faça, sem explicar. Eu me lembro quando se proibia o pessoal de jogar bola. Quem se lembra? Que era pecado jogar bola. Aí os crentes que jogavam bola, sabe o que os crentes falavam? Os crentes falavam assim, o pessoal está aí falando que o futebol, a bola, é a cabeça de Satanás, pertence ao diabo. Então eu vou chutar mesmo a cabeça do diabo, vamos jogar bola. Não tinha jeito, querido, não tinha jeito. Então, uma coisa quando não faz lógica, não tem sentido, vira zombaria. Mas se existe algo que você pode chegar e falar assim, eu não vou fazer, não porque é certo, nem porque é errado, é porque isso vai ajudar o meu irmão a se fortalecer na fé, eu não faço. Não é questão de ser errado ou não, ser pecado ou não, está muito longe disso. Mas isso vai para todos os níveis. Sabe aquela gritaria que você faz na sua casa? Sabe? Quantas pessoas deixam vir na igreja porque a sua gritaria dá um mau exemplo para as pessoas? Sim ou não? Então, você precisa levar para todos os níveis, para todas as áreas da vida, para servir a Deus com qualidade, para servir a Deus com excelência. Outra pergunta que você deve fazer: isso vai me ajudar? Eu vou escrever, então o bispo ensinou que se eu, depois de 30 anos, vida feita, quiser escrever meu nome, eu posso. Eu te garanto que você não vai para o inferno. Eu te garanto. E te garanto que não tem nada na Bíblia que proíba você de fazer. Eu te garanto. Mas a pergunta que você tem que fazer é: isso me ajuda? Sim ou não? Isso atrapalha alguém? Sim ou não? Porque isso é uma pergunta inteligente. Quantas pessoas eu favoreço com isso e quantas pessoas eu atrapalho com isso? Isso é que vale a pena. Eu tenho um último tópico para falar, mas eu quero que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Pergunte ao missionário. Outra pessoa para ficar por aqui. Você que quer fazer a pergunta, levante suas mãos. Pois não, filho. Você está com o microfone? Não está? Tô. O que te impede de falar? Não estava ligado não. Pode falar. O fato de eu me converter e eu ter tatuagem, isso impede do meu corpo ser o templo e morada do Espírito Santo? Não. Por isso que toda pessoa que se converte e tem tatuagens ligadas a esse culto a demônio, ele deve fazer o quê? Uma oração de renúncia para quebrar tudo aquilo que foi oferecido a Satanás, consciente ou não. Por isso que a pessoa quando tem, por isso nós mandamos para o encontro com Deus, porque lá resolve o problema. Quem já foi para o encontro com Deus, não tem oração de renúncia por tatuagem? Sim ou não? Quem se lembra, diga amém. Eu. Por que nós fazemos isso? Porque isso é um problema. Então quando você ora e renuncia,
É que nem quando se você, por exemplo, foi macumbeiro e já fez macumba, ou vendeu sua alma para Satanás, deu sua alma para Satanás. Você vai lá e renuncia aquilo. E o sangue de Jesus vai lá e tira toda a autoridade que você deu a Satanás. Isso é quebrado e você é limpo. Agora, você não deve fazer mais. Uma vez que você renunciou, não deve fazer mais. Se for fazer, escreva lá o nome, Bispo José Carlos, pronto. Mas depois de 30, 40 anos. Quem mais? Quem quer fazer uma pergunta? Ninguém lá atrás. Só que ia fazer. Vocês combinaram quem ia fazer pergunta e sentava aqui? Uma vez ouvindo uma palestra, falava um pouquinho do simbolismo que tinha e falou muito superficialmente em questão do derramamento de sangue que há quando se faz a tatuagem. Tem alguma coisa na Bíblia que fale especificamente sobre isso? A questão do todo pacto diz assim, quando você faz uma tatuagem, você cria um pacto com o Satanás por causa do sangue. Isso não é verdade. Porque o pacto não é por causa do sangue ou não. O pacto é por a quem você está oferecendo aquilo. Então, se você faz uma tatuagem com o símbolo de um demônio, com alguma coisa ligada a Satanás, eu coloquei aqui os símbolos mais simples, não é? Os mais corriqueiros. Falei dos mortos, mas enfim, qualquer um. Mas não é por causa do sangue que está ali, é por causa daquela imagem. Então, você está fazendo aquela imagem e está criando. Lembra que a semana passada eu conversei sobre pouso, pontos de pouso? Lembra disso? Essa semana eu estava lembrando, conversando com o Gregor, enquanto eu fui fazer uma visita, eu lembrei que quando eu fui visitar a casa dele, logo quando ele chegou na igreja, eu orei pela casa, Aí depois o Espírito Santo falou assim, vai no quarto da filha dele. Eu entrei no quarto da filha dele e orei. O Espírito Santo falou assim, debaixo da cama. Eu falei assim, Gregory, o que tem debaixo da cama da sua filha? Ele falou assim, nada, bispo, tem nada. Aí ele falou assim, bispo, era daqui onde está a cama dele que antigamente ele fazia as nossas oferendas, não era? Foi assim, Gregory? Como foi? Conta para mim. Fazia naquele quarto onde a cama dela agora tinha sido colocada. Então, quando a gente era ligado nessas coisas, a mãe de santo, ela fazia as coisas lá. A gente, eu, a Zélia, ela, então, era muita coisa com pelo arriscado, com fazia magia, desenhos e invocações. Isso tudo. Então, aí aquele lugar se tornou um ponto. Era um pouso onde o demônio ia. O demônio já sabia onde ir. Quando eu cheguei lá, aí o Gregor e a Zé falaram assim, bispo do céu, como que Deus revelou isso para o senhor? Eu orei, ungi e repreendi aquele mal, para o demônio não chegar mais ali. Então, quando você cria um símbolo, um desenho, torna-se um ponto para aqueles demônios entrarem. Mas não especificamente por causa do sangue, porque o sangue já foi usado para Deus, para Jesus, enfim. Não é só porque derramou sangue, é por causa do símbolo em si. Assim como Deus utilizou de símbolos para trazer o que? Salvação, revelação. A cruz, por exemplo. A cruz é um símbolo? Sim ou não? Sim. Símbolo do quê? Da morte de Jesus. Hã? Da morte de Jesus. De salvação. Paulo diz assim, e aqueles para que creem, a cruz é poder e é um símbolo. Então, não é então não pode ter símbolo, não. Você tem que saber o que ele significa. Tem que entender o que ele significa. Porque senão você vai encontrar na Bíblia um monte de símbolos ligados a Deus. Amém? Eu confundi a senhora, filha. Quem mais? Fala, filhão. Lá em Coríntios 10, 31 diz que quer você coma, quer você beba, tudo o que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Claro que devemos levar isso para todos os níveis, mas dentro do tema específico, de que forma um cristão está exaltando a Deus fazendo uma tatuagem?
Em ponto nenhum. Em ponto nenhum. Porque para ele exaltar a Deus, ele não precisa disso, não é? É que nem você falar assim, cara, eu comprei um carro, em que eu estou exaltando a Deus nesse carro? Cara, eu fui numa churrascaria e comi a melhor carne. Você exaltou a Deus em que comendo aquela melhor carne? Cara, eu tirei um dia de férias e fui para a praia. Você exaltou a Deus em que nisso? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o texto diz, olha, se você comer, coma para Deus. Se você não comer, não coma para Deus. Então, quando você tem a liberdade de escolher algo, você tem que fazer com a consciência. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, bicho, se eu fizer uma tatuagem, eu vou me sentir mal. O que eu devo falar para ele? Não faça, porque se você não fizer por fé, é pecado. Tudo que você for fazer e a tua consciência te condenar, acredite, maior é Deus. Se você que é pequeno se condena, Deus te condena mais ainda. Por isso que diz, deve fazer por fé, deve fazer por santidade, deve fazer para Deus com a consciência limpa. Teve um dia, dentro disso que o Leo me perguntou, teve um dia que um pastor falou assim para mim assim, ô Zé Carlos, eu estou há 10 anos pastoreando e eu nunca tirei férias. Eu falei assim, pastor, me perdoe, mas o senhor está muito errado. Ele falou assim, não, é porque eu gosto, eu quero. Eu falei assim, mas meu pastor, o seu corpo precisa descansar, sua mente precisa descansar. Cadê sua esposa? Ele chamou a esposa dele, que também era pastora. Eu falei assim, querida, como está a vida? Ela começou a escrever aquele livro de desgraça, confusão, todo mundo estressado, briga. Ia para a igreja e pregava e servia a Deus, mas tinha uma vida estressante dentro de casa. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, essa semana o senhor vai tirar férias. Eu peguei e mandei o pastor Renato ficar na igreja dele. Pastor Renato, vai lá, fique na igreja dele, pregue essa semana, o final de semana, e você vai tirar férias. A mulher dele me ligou agradecendo, porque foi a melhor semana da vida dela em 10 anos. Então, quando nós vamos servir a Deus, nós temos uma opção enorme de coisas. Nós devemos fazer aquilo que gera fé e fazer por fé. E aquilo que você faz, consagrar sempre ao Senhor. Então, se você tem dúvida, não faça. Se você não faça, não faça. Deus não vai, não faça. Porque isso não vai te ajudar em nada. Eu só não posso ser simples de falar para você assim, não faça ou faça. Eu preciso dar para você informações dentro da palavra que te ajude a fazer as melhores escolhas. Não apenas sobre esse assunto, mas sobre muitos assuntos da nossa vida. Porque, olha aqui para mim um pouco. Você sabe que quando o seu filho é pequeno, quem escolhe a roupa para o seu filho vestir? Quem? A mãe? Não, hoje. E depois que ele cresce? Ele. Quando o seu filho é pequeno, você pode até escolher a faculdade que você acha que ele deve fazer. Mas depois que ele cresce, quem escolhe? Então, qual que é o segredo da vida? E é o que Deus faz conosco. Deus quer que nós tenhamos uma maturidade espiritual, emocional e física, para você ter condições de fazer as melhores escolhas, mesmo naquilo que Deus não te mandou e nem te proibiu, mas que você tem maturidade para saber o que é melhor para você. Porque, queridos, senão nós teremos sempre a vida inteira infantis na fé, e tudo que acontecer de errado nós vamos falar o quê? Deus, o Senhor não me ama mesmo. Eu joguei pedra na cruz. Quem já ouviu isso?
E você não acha que Deus está querendo te moldar para você ter informações bíblicas e um relacionamento com Deus que te permita de fazer as melhores escolhas da vida, independente de ele falou sim ou não? Um dia um jovem chegou para mim, um casal, num atendimento. Ele chegou e falou assim: bispo, eu estava orando e eu queria que Deus abençoasse a minha empresa. E eu então peguei dinheiro emprestado, comprei o banco, comprei isso, comprei aquilo. Para mim, ele trabalha com pastéis. Comprei isso, comprei aquilo para me começar a vender pastéis. Só que agora uma pessoa me ligou de uma empresa que eu tinha mandado um currículo para mim trabalhar. E eu não sei agora o que eu faço. Se eu fico na empresa que eu gastei dinheiro para estruturar, ou se eu vou trabalhar nessa empresa que me chamou. O que você acha? Qual a resposta você acha que eu dei para ele? Eu falei para ele assim: você decide, porque o que você decidir, Deus é contigo. Aí eu falei assim: agora, se eu sou você, eu fico nas duas. Ele só ia vender pastel às 6 da tarde. Ficava o dia inteiro sem fazer nada. Dava para trabalhar muito bem na loja e saía às 5 horas da tarde e ia trabalhar lá no pastel. Cheio de dívida, mais de 1 ano sem trabalhar. Eu falei assim: se eu sou você, cheio de dívida, eu vou trabalhar nas duas. Até pôr toda a minha vida em ordem financeiramente. Porque às vezes Deus nos dá a oportunidade. Aí você fala assim: ah, bispo, o senhor falou isso? Falei. Vocês sabem o que eu falei, não é? E você fala assim: bispo, que base bíblica você tem para isso? Um dia, o meu pai, Abraão, chegou com um sobrinho dele, Ló, e falou assim: Ló, aqui estão os nossos pastores brigando, e você pode escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. Você que sabe, Ló, escolha. E Ló escolheu: eu vou para cá. Abraão falou assim: então eu vou para cá. E Deus foi com quem? Com Abraão. Você fala: é porque ele fez a escolha certa? Não, querido, é porque não existe lugar abençoado, existem pessoas abençoadas. Se Deus for contigo, Ele é contigo aonde você for. Agora, se Deus também não for contigo, querida, vai orar, vai se arrepender, porque não está amarrado. Bem, eu ajudei? Quem mais? Eu. Pastor. O bispo, o senhor disse assim, e eu li no texto, sobre não faça dança ritualística, e o senhor disse que as notas, elas são todas iguais, tanto a santa quanto o que muda é a letra. Mas tem batidas que se torna, mesmo sendo letra santa, se torna meio impossível na hora de gesticular não fazer alguns rituais que a gente não encontra, né, em outros. Eu estou entendendo, mas minha pastora, não se torna impossível. O problema é naquilo que a senhora foi treinada. Como eu não treinei nisso, nenhum tipo de dança, nem maligna, nem ritualista, nem sensual, eu na verdade, quando eu quero fazer a Valéria dançar, sabe, sorrir, sabe o que é que eu faço? Eu falo: Valéria, vamos dançar. Porque eu sou horrível, eu pego ela assim, a gente começa a dançar na sala, ela para porque dá risada, porque eu sou ruim demais para dançar. Nunca dancei na minha... Sabe como é que eu danço na igreja? Oh, aleluia! Eu não sei. Então, o ritmo para mim não quer dizer nada. Agora, a pessoa que fez, desenvolveu, treinou, ela precisa agora fazer o quê? Quebrar essa ligação. Porque isso não tem a ver com a música, tem a ver com o treinamento dela. A música facilitou o caminho.
Tá, porque quando o senhor diz que vai muito é da letra, mas tem batida que ela desencadeia na gente uma emoção na alma, né? O batuque, ou para quem gosta de rock. Sim. Não dá para ouvir uma batida de rock mesmo não ter na letra e manter normal. Não, mas você pode dançar, mas você dança para quem? Para Jesus, não é? Quando eu chamei aquele, quem lembra do cowboy de Jesus? Lembra dele? Eu só vi os irmãos lembrando do forrozinho, eu falei assim, meu Deus do céu, tá amarrado, não é? Mas agora você não está fazendo, você está fazendo, qual que é a sua consciência? Então é para honra e glória dele. Tudo que você faça, faça para o Senhor. Se você comer e se você não comer, não tem problema nenhum. Oi? Consagrou já era. Aqui, por exemplo, dá uma batida no tambor. Isso. O fraco não, só aí. O que se usa muito na macumba? Percussão, tambor, instrumentos que tenham pele, couro, para invocar o quê? Espíritos, demônios. Por quê? Porque o livro de Isaías ensina que os tambores rompem o céu. O Isaías nos dá um princípio de que os tambores, ou instrumento de percussão, instrumento de coro, rompe, abre os céus. Então eu posso abrir os céus para atrair espíritos malignos. Eu posso abrir os céus para atrair anjos do Senhor, subindo e descendo. Às vezes eu peço para tocar os tambores aqui, é para abrir o céu mesmo, para que os anjos de Deus desçam. Por exemplo, obrigado. Eu estava no sítio e eu tinha que limpar os negócios lá, estava muito bagunçado, mato, madeira podre, enfim, estava lá juntando. Eu fiz uma fogueira enorme, coloquei fogo naquele mato, folha, pá. O fogo, depois que queimou, ficou algumas coisas assim em volta, eu peguei e juntei, e o fogo subiu de novo. Aí depois eu peguei toda aquela brasa, os restinhos daqueles gravetos, aquelas madeiras queimadas, enrolei para uma outra distância, trouxe um pouco distante, e ficou aquele solo, e o solo onde estava aquela fogueira que estava queimando aquela madeira, ficou quente. E eu peguei quando eu estava rastelando, uma folha seca caiu, não tinha brasa, não tinha madeira, não tinha nada, caiu no solo, e aquela folha pegou fogo. Como aquela folha pegou fogo, o Espírito Santo me disse assim: José Carlos, aquele lugar, quando ele falou isso, eu associei a nossa igreja. Claro, né? Não sou bobo. Eu falei assim: aquele lugar, eu santifiquei aquele lugar, José Carlos. Eu santifiquei aquele lugar, a minha glória está naquele lugar, a minha unção, o meu fogo está naquele lugar, a minha presença está naquele lugar. Aí eu falei assim: Senhor, aleluia, obrigado, Senhor. Mas eu falei assim: Senhor, mas essa palha só pegou fogo porque ela estava preparada para queimar, ela estava seca. Na mesma hora o Espírito Santo me diz assim: José Carlos, todas as pessoas que entrarem naquele salão estarão prontos para queimar, estarão prontos para arder. Assim, mas Senhor, como? Por que estarão prontos? Ele falou assim: porque todos que me recebem como Salvador e confessam o meu nome como Salvador, eles só fazem isso por causa do meu Espírito. E eu quero que você avise a minha igreja que eu vou arder na vida deles, eu vou queimar a vida deles, eu vou incendiar o interior deles. E eu falei: Senhor, aleluia. Eu
saí, fui lá no cantinho da moita lá e comecei a orar em línguas e parei de trabalhar e comecei a chorar. O caseiro falou assim, o que foi? Eu contei para ele, falou assim, meu Deus, eu estou arrepiado. Agora, eu já aluguei aquele sítio e pessoas foram lá fazer macumba. Claro que nunca mais aluguei para eles, né? Porque eu não sou louco. Só está entendendo o que eu quero dizer? O que você fizer, se você estiver interligado em Deus e Deus em você, acredite, Deus vai te ensinar algo em todas as situações. E Deus vai desatar a sua vida em todas as situações. Se você estiver em trevas, as trevas irão também te prender em todas as situações. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas são limpos e bom para quem é limpo e bom. E todas as coisas são ruins, malignas, para quem é ruim e maligno. Quando nós vamos pegar algo onde Deus nos dá a liberdade de escolher o sim ou não, fazer ou não fazer, de ter ou não ter, você precisa ter informações para fazer sempre a melhor escolha e prosperar nela. Mas o segredo é Deus estar contigo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, existe fogo nesse lugar, brasas nesse lugar, que pode queimar a sua vida, que pode te santificar, pode fazer teu coração arder. As pessoas, um dia eu estava ali, uma pessoa entrou, não sabia quem eu era, ela entrou e falou assim, meu Deus, o que tem nesse lugar? Quem já ouviu alguém falar alguma coisa nesse sentido? Meu Deus, o que tem nesse lugar? Porque a pessoa entra e sente Deus, e Deus me falou isso lá, enquanto eu carpinava. Eu estava suado, fedido, sujo, mas Deus estava me dando uma lição. Deus estava me dando uma lição. Então, você está num lugar que vai queimar. A glória de Deus está nesse lugar, a presença do Senhor está nesse lugar. Amém? Só um minuto, microfone para minha irmã. Ela é uma senhora muito calma, tranquila, sossegada. Não é, minha filha? Sou, em nome de Jesus. Bispo, o senhor falou dos instrumentos e das notas. Me tira uma curiosidade. O berimbau é um instrumento... deixa eu ver como é que eu vou perguntar. Porque o berimbau, ele toca muito para esses negócios lá da Bahia. Capoeira, dá ponto de macumba. Isso. No terreiro. Tô ligado, tô sabendo. É que o Gilberto tinha um berimbau. E uma vez foi um grupo de pessoas de Deus orar na minha casa. E ele falou para mim, isso daí tá errado. Tava pendurado assim no canto. E ele falou, vamos tirar isso. E eu tirei isso em ordem do Gilberto. Esse berimbau e uma boneca que a minha filha tinha, uma boneca pretinha, sabe, assim, não, irmã, não é a cor, ela tinha o olho verde, assim, e ele quando viu, não, irmã, não, em nome de Jesus, não é isso? Filha, nós estamos entendendo, fique tranquilo. Então ele falou, essa boneca aqui não pode ficar, e esse instrumento não pode ficar. E eu falei para ele, pode tirar, e lá mesmo nós tocamos fogo. E quando o Gilberto chegou, ele ficou muito bravo. Mas até hoje, eu não me arrependo. Eu achei que foi bom. Tanto para mim como para ele. E eu queria saber do senhor, é ruim esse instrumento? É mau ou não tem nada a ver? Deixa eu te fazer uma pergunta, filha. A senhora conhece pessoas que já foi em macumba? A senhora conhece pessoas, alguém que já foi em macumba? Não? A senhora conhece alguém que já bebeu sangue de animal fazendo um pacto com Satanás? Alguém aqui conhece? Conhece? Vocês conhecem? Conhece? E quando essa pessoa vem para Deus, ora e consagra, o que acontece com essa pessoa? A gente mata ela porque foi usada pelo diabo? Não? O que Deus faz? Limpa ela, o Espírito Santo entra nela, e aquele corpo que antes era um instrumento
para levar à morte, um pacto com Satanás, agora é um instrumento que leva a vida e uma mensagem de Deus, um pacto com Deus. Sim ou não? Sim? Muito bem. A mesma coisa acontece com qualquer instrumento que foi usado na macumba. Qualquer instrumento. O berimbau, nele não há mal nenhum. Ele é uma vareta envergada com um pedaço, com uma corda, um nylon, mais nada. Se a senhora pegar aquele instrumento e consagrar ao Senhor, pronto, o demônio não fica ali. Porque agora pertence ao Senhor. A senhora não precisa queimar, a senhora não precisa destruir, a senhora pode usar até para Deus. A senhora fez com fé, se sentiu bem, louvado seja Deus, está tudo certo, está tudo certo. Mas se eu fosse na sua casa, eu perguntaria de onde veio, nós oraríamos e repreenderíamos aquilo e acabou. Porque aquilo não é porque foi usado por Satanás que pertence a ele. Assim como muitas pessoas foram usadas por Satanás, mas essas pessoas não pertencem a ele quando recebem Jesus, porque as pessoas pertencem ao Senhor. Existem lugares em Natal tem um lugar que as pessoas dizem que é Gruta do Diabo, Caveira do Diabo, sei lá. Vocês lembram, meu? É um lugar que fica lá perto da... Lembra, Nizinha? É lá na... Oi? Barreira do Inferno. E quando eu fui em Natal, eu fui lá. Querido, aquilo lá é lindo, não é do inferno não, aquilo lá é do céu. Pensa numa coisa linda. Eu falei assim, demônio, a partir de hoje eu falei isso lá. A partir de hoje eu digo, isso aqui é manto do Senhor, porque é manto de Deus, é algo lindo, fantástico. Caveira, é nada. Um dia alguém chegou e falou assim, bispo, o senhor toma banho em cachoeira? Eu falei, se eu estiver disposto. Mas cachoeira é do diabo? Eu falei, quem disse uma besteira dessa? O povo, mano, irmãos, olha aqui pra mim, o povo quer pegar tudo que existe e dar pro diabo. Pega cachoeira, pega mata, pega terreno, pega instrumento, pega até a alegria e quer dar pro diabo. Queridos, a terra não pertence ao diabo. O que foi feito para o diabo é o inferno. A Bíblia diz, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. A terra pertence ao Senhor, pertence aos homens, pertence aos filhos do Senhor. Todo o território é território de Deus. A gente pega um instrumento, bispo, isso aqui foi usado lá na macumba. Senhor, em nome de Jesus, agora é teu. Eu não consigo pegar as coisas e entregar para o diabo assim de mão beijada, não é? Não é possível. Isso não é possível. É mais alguém? Pois não. Não, mas em Natal tem um... Paraty eu foi outra coisa, né? Mas em Natal tem lá perto da aeronáutica lá. Aquele negócio. Amém? Em Paraty eu tomei banho, né? Entrei nela assim, né? Não foi isso não? Alguma coisa assim. Muito bem. Mais alguma pergunta? Bispo, aqui, do seu lado. Eu estou te vendo, Guilherme. Te vendo. Uma das coisas, assim, falando sobre tatuagem, voltando. Uma das coisas que acontece é que as pessoas são enganadas e ludibriadas. Por exemplo, nós vimos aí o símbolo, né, que eles falam que é o suposto símbolo da paz, né, que na verdade é o pé de galinha, que foi feito no movimento hippie, como a igreja estava, vamos dizer assim, separando o povo, né, para que eles não ficassem com relações sexuais, igual louco e tal, e oprimindo isso, o que eles dizem, né, opressão. Então eles usaram uma forma de tipo, não, vamos protestar contra a igreja. Aí eles fizeram o que? A cruz quebrada, né? Então, mas o ponto chave é que assim, Satanás ele ludibria o povo
e às vezes você faz um símbolo tipo normal, né? Que é um símbolo tipo inofensivo, mas na verdade você está consagrando a ele mesmo. Isso porque pessoas nos procuram, né, Juninho? E falam, não, eu quero fazer o símbolo da paz, o símbolo do renascimento, o símbolo infinito, sei lá das quantas. E a gente, né, como foi instruído, a gente coloca isso para essas pessoas e muitas vezes a gente arruma até briga, né? Mas amém. É melhor brigar com a pessoa do que com Deus. É desse jeito. É desse jeito. Alguma pergunta? Vamos orar? Amanhã, queridos, nós teremos culto às 9 da manhã. Venha arder um pouco aqui às 9 da manhã, tá bom? E é também culto da família às 9 e é Santa Ceia do Senhor. Me falaram que quarta-feira distribuíram a apostila para vocês. Distribuíram? Não, né? Só que não deu tempo de eu ir para cá, não de imprimir, então hoje não tem esboço, não vou nem oferecer para quem tem, não é? Não tem, filho, não tem. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito, ó Deus, possa arder na tua igreja, que a tua presença, a tua glória, a tua santidade possa arder nos teus filhos e nossos corações. Pai celestial, guarda, Senhor Deus, a mente e o coração do teu povo. Faça o teu povo crescer sadio e equilibrado. Faça o teu povo, Senhor Deus, ter uma saúde mental e espiritual, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que no nome de Jesus, a tua graça seja manifestada sobre eles. Que eles tenham uma noite de sono extraordinária. Obrigado, Senhor, pela minha família que aqui está. Obrigado, Senhor Deus, por cada visitante presente. Obrigado, Deus, por essa igreja, por esses discípulos, por essas pessoas, Deus, que fazem o teu reino acontecer nesse lugar, por esse povo, Senhor Deus, que está sendo desatado, Senhor, para conquistar um território. Estão sendo, Senhor Deus, forjados para conquistar uma geração, Senhor. Estão sendo preparados, ó Deus, e a tua graça, o teu fogo está ardendo no meio da tua igreja, preparando, equipando para uma conquista sobrenatural. Senhor Deus, eu mando embora toda a enfermidade, eu mando embora, Senhor, toda a doença nos ossos, no rim, no fígado. Eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Toda doença crônica, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Pai celestial, em nome de Cristo Jesus, essa pessoa que está desempregada e precisa, Senhor Deus, de uma oportunidade de emprego, em nome de Jesus, que as portas se abram para ele, que as portas se abram para ela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e libero a bênção sobre o teu povo e digo que em ti somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, se manifeste na medida da sua fé. Você pode dar glória a Deus, pode falar aleluia. De Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, o louvor, beleza, que uma próxima vez, pastor, tô brincando, te amo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja hoje, para todo sempre, com a amada igreja. Homens, venha para cá que o pastor Valdir falou que vocês prepararam um louvor, não é? Abra assim o braço. Cordial abraço a todos vocês. Hoje nós vamos encerrar cantando junto com os homens, não é?